Mão Branca. Na última reportagem da série, confira como se deu o fim do grupo de extermínio. Campinense leva a melhor sobre o Globo do Rio Grande do Norte e entra no grupo A3 da Série D. E ainda, mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Hoje foi a vez de Edmar Oliveira, do Patriota. Quinta-feira, 22 de outubro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Borborema Notícias no ar e a gente já começa trazendo uma informação que causa revolta. Um homem foi preso na cidade de Alcantil, acusado de estuprar o próprio sobrinho, que tem apenas 5 anos de idade. Paulo Pessoa tem os detalhes. O homem tem 45 anos e foi preso na cidade de Alcantil. No entanto, o crime teria sido praticado no município de Boqueirão, precisamente no mês de abril. A vítima, um menino de apenas 5 anos, é sobrinho do acusado. De acordo com informações da mãe da criança, o menino, ao tomar banho, teria se queixado de dores no bumbum para a mãe. Ela procurou a polícia e, a partir daí, uma investigação foi iniciada, terminando com a prisão no dia de hoje. O delegado Ilamilton Simplício tem mais detalhes. Ele, o preso, tem 45 anos de idade e a criança vítima do sexo masculino tem apenas 5 anos de idade. Os abusos ocorreram na casa da avó, quando o tio ia lá almoçar. O tio foi preso e será encaminhado ao presídio em Campina Grande. E o que dá mais nojo ainda é que o tio tenta atribuir a responsabilidade, a culpa à criança. Ela alega que é a criança quem o ludibriou na prática do sexo. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Agora vamos mostrar um fato inusitado que aconteceu no bairro das Cidades, aqui em Campina Grande. Supostos membros da facção criminosa Al-Qaeda instalaram uma placa com normas a serem seguidas pelos moradores. Renato Diniz tem as informações. Uma placa de zinco pregada em 3 estacas em um terreno localizado nas proximidades do residencial Major Veneziano, no bairro das Cidades, chama a atenção. É uma placa que impõe regras e é assinada por uma facção criminosa em Campina Grande. Essa facção pede a atenção de todos e informa que é proibido som alto a partir das 10 horas da noite. Noutra determinação, está escrito que é proibido roubar na comunidade. Tem que respeitar os moradores. Se desrespeitar as regras, fica claro que os desobedientes terão que passar pelo procedimento certo, pelo certo, justo e correto, como diz a placa. Tentamos falar com os moradores sobre estas regras, porém ninguém quis se pronunciar. Mas uma coisa é certa, faz tempo que não tem casos de roubos na comunidade e, ao que parece, barulho de som após as 10 horas da noite não existe. Nada como a tranquilidade de um bairro, e neste caso, sendo garantida, conforme a placa, por uma facção criminosa. Ontem noticiamos que um adolescente de apenas 14 anos foi baleado numa abordagem policial no bairro das Três Irmãs. Nós entramos em contato com a assessoria do Hospital de Trauma de Campina Grande e a informação é de que Marcos Antônio Souza Maia Silva permanece internado na ala pediátrica. O estado de saúde do garoto é estável. E hoje vamos exibir a última reportagem da série Mão Branca. Neste último episódio, você vai conferir como foi o desfecho do grupo de extermínio e também histórias curiosas de um profissional de imprensa que chegou a dormir 46 dias na central de polícia para acompanhar o resultado das investigações dos crimes. O Campinense Repórter informa. Na época do Mão Branca, o governador do estado era o professor Tarcísio Buriti. O secretário de Segurança Pública era Geraldo Navarro. E Hermílio Leite exercia a função de delegado em Campina Grande. As pressões da igreja eram intensas para que o governo desse um basta no Esquadrão da Morte em Campina Grande. De certa forma, o governo do estado na época, ele vai lucrar, um pouco com
com o aspecto midiático que ganhou os noticiários policiais em função do Mão Branca, né? Agora, que realmente essas pessoas, né, e dizem, né, muitas pessoas que dão testemunhos, que dentro da estrutura policial da época teria tido outros nomes, que não só os que foram levados ao inquérito e, consequentemente, ao processo judicial. O repórter fotográfico Nicolau de Castro foi o profissional da época que esteve em todas as cenas dos crimes atribuídos ao Mão Branca, registrando tudo. Ele é comedido. Por exemplo, para ele, muitas das mortes que foram atribuídas ao grupo de extermínio não tinham sido executadas pelo Mão Branca. Só morreu o pé de chinelo, certo? Só mataram o pé de chinelo. Começaram por Beto Fuscão, depois Paraibinha, Mocotó, Queimada, depois Barrão, mataram o Josa e outros que mataram, outros crimes que houve, que tudo que acontecia era o Mão Branca. O fato é que depois de muita pressão, a investigação tão cobrada pela Igreja e entidades de direitos humanos chegou a 5 nomes. Os investigadores Cícero Tomé da Silva, Antônio Gonçalves Temporal, José Basílio Ferreira, Zezé Basílio, Francisco Alves da Silva, Chico Alves e José Carlos Queiroz, o Cacau. Zezé Basílio pegou uma pena de 70 anos, mas não cumpriu tanto assim. Todos os denunciados da época negaram suas participações. Vários deles já morreram e outros deixaram Campina Grande. Mas esse curto período, conforme o professor Cícero, foi marcado por 2 situações que certamente muitos campinenses não se deram conta. O julgamento da Mão Branca, que é um julgamento que movimenta o Fórum de Campina Grande, na época o Fórum Afonso Campos, na Avenida Floriano Peixoto, né, ficou comprovado que o Fórum não comportava mais uma estrutura física para um tipo de júri daquele. Então daí começa a movimentação de se ter um novo fórum para Campina. Eu acho que, de certa forma, o fórum onde ele está hoje é consequência um pouco dessa falta de espaço físico que o julgamento da Mão Branca provocou, né? Já que é um julgamento que se arrastou por dias. Tá certo? Outra coisa é que, como os elementos, né, que faziam parte da Mão Branca eram da esfera, oriundos da esfera policial, eles foram levados para dentro do sistema carcerário campinense, na época tendo como única unidade o famoso presídio Agnella Muri, né, o presídio Monte Santo, a famosa Casa Amarela, né? Então, de certa forma, o que vai lá na frente resultar na formação do que hoje é o complexo penitenciário do Serrotão, de certa forma, é a necessidade para se tirar, né, o aperto carcerário da época, porque imagine colocar os elementos da Mão Branca junto dos homens que eles próprios mataram ou que eles próprios ameaçavam. No início de uma década, marcada pelo Sindicato do Crime e Mão Branca, a Paraíba e Campina Grande aprenderam que, em hipótese alguma, estaria ali se colocando um ponto final nos crimes praticados pelos bandidos. Nessa perspectiva de justiceiros a serviço da lei e da ordem, a serviço do bem, dos bons costumes, inocentes também foram mortos inevitavelmente. A história cravou isto nos anos 1980 em Campina Grande. Mudando de assunto, o ex-senador paraibano Ivandro Cunha Lima sofreu um acidente doméstico no fim da manhã da última terça-feira, que resultou em uma fratura no fêmur. Ele passou por cirurgia e está internado no Hospital Antônio Targino. De acordo com o médico ortopedista André Ribeiro, o estado de saúde do ex-senador é considerado bom e ele deve receber alta amanhã. No próximo bloco, vamos falar sobre o 4º dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Hoje foi a vez da participação de Edmar Oliveira, do Patriota. É hora de falar de eleições 2020. Hoje tivemos mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Nessa quinta-feira, Edmar Oliveira, do Patriota, falou sobre suas propostas de governo, caso seja eleito chefe do Executivo Municipal. Após participação no programa Hora do Povo, Edmar Oliveira fez uma avaliação do espaço aberto pela TV Borborema. Esse espaço é muito importante, porque no guia eleitoral nós não temos o mesmo tempo.
Então a TV Borborema, mais uma vez, está demonstrando a sua capacidade de mostrar os candidatos de forma igualitária. E nós trazemos proposta, não picuinhas ou brigas. E por isso nós pretendemos melhorar a cidade de Campina Grande. Eu só tenho a agradecer a Hora do Povo e a família TV Borborema. Muito obrigado a todos. E amanhã será a vez do candidato do PSL, Arthur Bolinha, conversar com os telespectadores da TV Borborema. A gente destaca agora a agenda de compromissos dos candidatos a prefeito de Campina Grande para a noite de hoje. Arthur Bolinha, do PSL, se reúne com moradores no Rocha Cavalcante e grava material de campanha. Ana Cláudia, do Podemos, participa de reuniões com apoiadores e candidatos a vereador. Bruno Cunha Lima, do PSD, participa do lançamento da campanha a vereador de Jair Arruda, do Republicanos. Inácio Falcão, do PCdoB, participa de reuniões com apoiadores da campanha. Edmar Oliveira, do Patriota, visita apoiadores no bairro das Malvinas. Olímpio Rocha, do PSOL, se reúne com a Comissão de Jovens Advogados da OAB de Campina Grande. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já deu início aos preparativos para o pleito deste ano. Quem for trabalhar durante as eleições vai receber um kit de prevenção à Covid-19. Este ano as eleições estão diferentes. O coronavírus mudou até a chamada Festa da Democracia. Cerca de 5.000 pessoas, entre mesários e colaboradores, vão receber material extra para trabalhar no dia 15 de novembro. É um kit com máscara e esse face shield feito de plástico e papelão. O TSE tomou todas as medidas de modo a proteger tanto o eleitor quanto principalmente os mesários. Então os kits de proteção de mesários já estão montados, já estão sendo preparados por todas as zonas. Cada kit contém um protetor facial e 3 máscaras que devem ser trocadas durante o dia, além da máscara que o próprio mesário já utiliza, porque hoje a máscara já passou a ser um item obrigatório no nosso vestuário. O TRE da Paraíba recebeu do TSE cerca de 233 mil máscaras, 95 mil litros de álcool 70% e 45 mil face shields. Este ano, os eleitores têm que ficar atentos também a algumas recomendações. Por exemplo, só vai poder entrar no local de votação quem estiver utilizando a máscara. E uma outra recomendação é que, para assinar a lista de presença, cada eleitor leva a sua própria caneta. O eleitor ainda precisa ficar atento ao horário de votação. A eleição vai começar mais cedo para beneficiar principalmente os idosos. A votação começa às 7 da manhã, vai até às 17. Lembrando que é uma recomendação para que os idosos votem entre 7 e 10 da manhã. Então você que pode ir ao local de votação fora desse horário, vamos respeitar e deixar esse período para que os idosos exerçam seu direito de votar. Veja no próximo bloco. 13 vive a expectativa de jogo contra o Paysandu. E ainda, pela Série D, Campinense ganha partida contra o Globo do Rio Grande do Norte e sobe na tabela. A gente fala agora sobre a Série D do Brasileirão. O Campinense fez bonito e venceu o Globo do Rio Grande do Norte pelo placar de 4-1 no estádio Amigão. Com a vitória, o time subiu para o G4 no grupo A3 e também quebrou uma série de 5 jogos sem vencer durante o Campeonato Brasileiro. A partida foi intensa. Antes mesmo do primeiro minuto de jogo, Gabriel Pereira foi derrubado. O árbitro marcou pênalti. Iverria é quem vai para a cobrança, chuta forte e faz o primeiro da partida. Aos 36 minutos, o Campinense amplia a vantagem. Alex Travassos manda para a área e Jobson sobe mais que todo mundo e marca o segundo. Já no finalzinho do primeiro tempo, a defesa do Globo falha e Jobson manda no canto, agora 3-0. Estamos no segundo tempo e aos 13 minutos, Echeverria manda uma bomba e faz o quarto do Campinense. Edson chuta, acerta o travessão e na sobra ele mesmo faz o gol do Globo que diminui. E termina assim, Campinense 4, Globo 1. E a diretoria do Campinense informou que Hélio Cabral, que estava como técnico interino do time, foi efetivado como treinador para a sequência da Série D. O elenco da Raposa treinou hoje pela manhã e viajou à tarde para o sertão de Pernambuco, onde vai enfrentar o Salgueiro no sábado às 7 da noite no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro.
Já o 13 continua se preparando para enfrentar o Paysandu no próximo sábado no Amigão, às 5 da tarde, pela 12ª rodada da Série C. O atacante Frontini falou sobre a importância da partida contra o Paysandu e a necessidade de buscar uma vitória. O Paysandu eu coloquei no começo do campeonato como um dos favoritos, junto do Santa, Vila, e coloquei a nossa equipe também, que ia chegar para classificar. Tem um ótimo elenco, assim como nós, foi campeão estadual, e isso é um diferencial nesse primeiro semestre. E no brasileiro eles acabaram oscilando um pouquinho, mas não deixa não de ser uma grande equipe, e eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. A gente precisa muito dessa vitória para cada vez mais se aproximar do G4. E para a partida contra o Paysandu, o Galo tem mais uma baixa. O clube confirmou a saída do zagueiro Breno Calisto. O atleta fez um acordo com o clube e deve ir para o Brasiliense. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite e obrigada pela sua companhia.